Nós já estamos aqui com o Tássio Cruz. Muito bom dia, Tássio. Bom dia a você, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham nesta segunda. Bom, Tássio, o governador Rafael Fonteles deve reassumir o governo do estado em um ambiente que permeia aí por calamidade no município de Picos e mudanças também em transição na Assembleia Legislativa. Verdade, Tiago. Depois de 12 dias de férias, o governador Rafael Fonteles retorna nesta segunda ao comando do Palácio de Karnak. A expectativa é que a gente tenha uma solenidade de posse, de transmissão de posse novamente. O governador ainda não divulgou a sua agenda neste primeiro dia, mas certamente ela deve envolver a situação no município de Picos. A informação, Tiago, é que a partir dessa segunda, a população de Picos já começa a receber os benefícios sociais que foram adiantados em decorrência da calamidade. O Bolsa Família, o adiantamento já começa a ser pago na segunda. Ao final da semana, o FGTS, e o governador volta em meio a essa situação e deve anunciar também medidas para atenção ao município e também aos outros municípios, Tiago. A gente vem acompanhando, principalmente na região norte do estado, o aumento dos rios em decorrência das fortes chuvas. Eu acompanhava, inclusive, um vídeo do governador em exercício Temístocles Filho falando sobre a situação em Esperantina e naqueles municípios próximos ao norte. Então, o governador volta e recebe um Piauí com cenário de um pouco mais de dificuldade do que quando ele deixou, principalmente por essa questão de calamidade. E, além disso, também volta em meio a esse processo de mudanças na Assembleia. O governador, antes de sair, se reuniu com deputados e deve novamente se reunir com os parlamentares, já que a Assembleia retorna aos trabalhos do ano legislativo no início de fevereiro e já passa por esse processo de transição. Bom, e falando em transição lá no Parlamento Estadual, Tássio, hoje estão previstas agendas conjuntas de Severo Eulálio e Franzé Silva lá dentro desse processo de transição na Assembleia Legislativa. Verdade, Tiago. Hoje é o primeiro dia de transição de fato entre Severo Eulálio e Franzé Silva. A gente trazia recentemente o deputado Severo destacando que ele ainda não tinha tido acesso principalmente ao cenário fiscal, ao cenário financeiro da Assembleia Legislativa do Piauí. O destaque, Tiago, é que os dois devem realizar nessa segunda-feira uma série de visitas. Claro, Severo é deputado, conhece bem a estrutura, mas a parte de reforma, a parte da usina que foi instalada para a energia solar, ele ainda não visitou, então ele deve visitar com Franzé Silva as instalações e o maior desafio que ele já apontou é concluir essa reforma. A reforma até o momento está com a Praça do Povo e os gabinetes ali interditados. Nós tivemos só a entrega do plenário e do plenarinho e aquele restaurante que fica próximo ao plenarinho ali embaixo, onde os deputados estão provisoriamente fazendo suas refeições e recebendo lideranças, porém, as outras instalações da Assembleia estão praticamente interditadas. E o desafio é inaugurar essa reforma. A reforma deveria ter sido concluída ainda no ano passado e não foi concluída, e a expectativa é que seja concluída só ao final desse primeiro semestre. O desafio também é que conclua essa reforma e consiga dar uma maior solidez fiscal, financeira à Assembleia. As informações que a gente tem de bastidor é que o cenário é desafiador diante desse contexto, dos gastos com a Assembleia e com a reforma e outros gastos, mas, claro, a gente só vai ter o cenário real quando Severo, de fato, estiver a par de toda a transição, mas começa hoje. Daqui a pouco a gente deve ir ao Legislativo, Tiago. A reunião vai acontecer no restaurante, né? Isso. Eles vão se reunir, conversar com a imprensa. Dá um ar de informalidade até, né? E depois vão fazer a visita. Isso. A ideia é essa, né, Tiago? Passar a transparência e colocar o futuro presidente a par de toda a situação. Agora, Tássio, nós já estamos aí às vésperas de retomar as atividades lá no Legislativo Estadual. Custou um pouco esse processo de transição? É pouco tempo, né, Tiago? Pouco mais de uma semana que Severo vai ter. Nós devemos retornar no início de fevereiro, aí cerca de 2 semanas. O deputado do MDB terá para se inteirar de todos os processos. A gente sabe que a Assembleia tem uma estrutura de funcionários muito grande, realizou o concurso público recentemente e os deputados devem também, com o início deste ano de 2025,
acelerar algumas medidas no parlamento. Já existem alguns processos e alguns projetos do governo do estado encaminhados para o parlamento. A gente até trazia semana passada aquele dos precatórios, que é um projeto importante, e devemos ter, por exemplo, nos próximos meses, reajuste de servidores, aquele reajuste linear de 5,35% para todos os servidores estaduais deve ser encaminhado para o parlamento em forma de mensagem, porém, algumas categorias devem discordar e negociar na mesa de negociação, ou seja, é um primeiro semestre acelerado de muitas matérias importantes que serão votadas na Assembleia e, ao que tudo indica, até o final desse primeiro semestre, os deputados, de certa forma, desalojados, sem os gabinetes, sem como receber as lideranças, e esse é o maior desafio do deputado Severo, que assume em fevereiro. Durante esse período em que as sessões não são retomadas ainda, Tássio, os deputados têm a oportunidade também de se voltarem às suas bases, conferirem também as necessidades de cada uma nesse efeito chuvoso, que sempre deixa uma consequência, né? Nós temos agora, de acordo com a previsão, uma intensificação das chuvas na região centro-norte do estado. Então já há um alerta para municípios banhados por rios, como tradicionalmente, historicamente, a gente tem a elevação e ali inundação de áreas ribeirinhas, como Luzilândia, sim, Esperantina, Batalha, né, chuvas também ali para o litoral. Esse período é uma oportunidade para os deputados estarem voltados para as bases. Exato, Tiago, é aquele momento de dar atenção ao município, principalmente aqueles municípios que eles são mais votados, né? A gente até recebia o deputado Pablo Santos, prefeito de Picos, e ele falava que o município precisa, de fato, da ajuda dos deputados, não só de uma foto ou de uma visita, precisa, de fato, que emenda seja encaminhada, que o deputado esteja lá, de fato, que auxilie as famílias da região. Então, essa situação deve ocorrer nos municípios pelo interior. Você citou Esperantina, a região de Luzilândia também, que sofrem nesse período. A gente pode nomear Floriano também, cidades cortadas pelo Parnaíba, cidades que possuem afluentes do Parnaíba. Então, é um momento chuvoso que traz muito progresso, que traz riqueza para o campo, mas também traz esse risco, e é o momento dos deputados estarem presentes. O governador voltando de férias, Tiago, como os deputados gravitam ao entorno do governador, eles também voltam, né? Muitos que estavam de férias voltam também, e com isso a gente deve ter essa agenda intensificada nas próximas semanas. Tássio, vamos ao vivo até Picos? Vamos. Bom,